Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. Que bom que você está com a gente. Se você puder, abra a Bíblia, eu quero ler com você agora o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. E eu vou te mostrar por que esse texto é poderoso demais. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus diz, tudo que vocês ligarem na terra, e queridos, tudo é tudo. Então nessa manhã, para que a gente inicie esse tempo de culto, eu quero orar e declarar sobre a nossa vida, minha vida, sua vida e de tantos que nos cercam, a palavra e a bênção de Deus. Vamos orar? Pai, sobre todas essas coisas nós queremos pedir a tua bênção. Sobre conversões, Senhor, nós declaramos nesse lugar conversões, vidas que se entregam ao Senhor, famílias que são restauradas inteiras na tua presença pela tua palavra. Senhor, nós abençoamos as crianças, os nossos filhos, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda nascerão. Senhor, nós glorificamos a unidade da tua igreja nesse lugar que se reúne para te adorar, para te encontrar e para aprender a tua palavra. Senhor, nós também agradecemos por todos aqueles que têm entregue as suas vidas, reconhecido o seu pecado e recebido ao Senhor como Senhor e Salvador. Todas essas coisas nós ligamos no céu e na terra agora, pela tua palavra e em teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos.
amados, abra tua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nós estamos no nosso momento de fidelidade e generosidade. E lá diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E muito mais do que dízimos e ofertas, dinheiros, Deus espera que nós o honremos de todo o nosso coração. Deus, Ele não está só interessado na sua oferta, mas na sua atitude de ir e entregar e louvar a Deus. E um dos maiores exemplos, disso na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis 22, você pode acompanhar aí, Gênesis 22, de 1 a 19, eu não vou ler, mas que quando Deus pediu para Abraão entregar o seu único filho, Isaque, o seu precioso filho Isaque, ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor deu a oportunidade de Abraão honrá-lo com aquilo que era mais importante para ele. Eu quero te convidar, honre ao Senhor com aquilo que há de mais importante na sua vida. Amém? A gente vai conversar hoje sobre algo que eu gosto bastante. Eu até já ministrei sobre esse tema quando a gente estava no cinema, não desta forma, não abordando esses aspectos, e depois aqui também, abordando outros aspectos. E por que eu gosto desse tema? Que é santificação e perseverança. Porque fala muito de algo interno. O pastor Hugo acabou de falar aqui sobre algo interno que acontece conosco. Santificação e perseverança é algo interno. É algo que acontece dentro da gente. A gente fala sobre santificação, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma roupa branca, né? É uma auréola assim, alguém limpo, alguém com asas, né? Alguém separado, alguém que não é a gente, talvez. Só que santificação não é isso. Santificação é para mim, é para você. Essa palavra de hoje, não tem ninguém aqui que sai daqui, diante dessa palavra, sem ter um direcionamento. Ninguém, não importa o estado da sua vida, ou o estágio da sua vida. Essa palavra vem de encontro aos nossos corações, porque fala com todos. Você quer ver só? Abra comigo em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Esse eu gostaria que você abrisse, a gente vai passar por outros, e aí você pode anotar. Romanos 6, 22 diz o seguinte: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 22, ele fala de 3 tempos. Paulo fala de 3 tempos. E são em cima desses 3 tempos que eu queria caminhar com vocês sobre santificação nessa noite. Paulo fala: vocês foram libertados. Vocês foram libertados. Qual é o tempo que ele está falando aqui? É o tempo passado. Vocês foram libertados. Sobre o que a pastora Natália falou semana passada, justificação. Vocês lembram? Quem estava aqui? Justificação. Todos pecaram, mas todos podem ser livres, porque alguém pagou o preço, e esse alguém foi Jesus Cristo. Então Paulo fala de um tempo passado, foram libertados, e ele continua falando, foram libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, se tornaram, estamos, presente. O outro tempo que a gente vai caminhar é o tempo presente, é a santidade ou a santificação atual que nós vivemos. E o outro tempo que ele fala aqui, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
o tempo futuro. Nós vamos caminhar nessa noite sobre 3 tempos para falar sobre santificação. E quando eu falo de 3 tempos, eu falo de um tempo passado, presente e futuro, eu falo das nossas vidas. Eu falo de algo que aconteceu com a sua vida, algo que pode acontecer ou que está acontecendo. Eu não falo de algo que não tem a ver com você. Eu sou um pastor, essa palavra não tem a ver comigo, meu querido, desculpa. Eu que peço desculpa. Porque tem a ver com você também. Olha, eu sou um líder, eu já conheço muito, eu estudei teologia. Essa palavra não tem a ver porque eu estou num estágio de santificação diferenciado. Eu já atingi esse estágio pleno. Sabe? Tem a ver. Porque santificação nós temos 3 tempos. O primeiro tempo, que é o tempo atual, ou aliás, o tempo passado, como eu falei para vocês, é o tempo que já foi, que já aconteceu. E o que já aconteceu com relação à santificação para as nossas vidas? Nós somos libertos. Já foi feito. A parte de Deus no processo de santificação já foi feita. Nós já fomos libertos. O nosso preço já foi pago. E tem um atributo com relação à santificação passada, que não há mais condenação. Não há mais condenação. Não importa qual era o seu passado, não importa o que você viveu até hoje, não há condenação sobre a sua vida. O processo inicial de santificação é Ele quem faz. Ele pagou o preço, Ele nos lava hoje, Ele me lavou e tem me lavado e Ele tem te lavado. E você foi liberto. Condenação. Não há mais condenação. 2 Tessalonicenses 2,13 diz o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Gálatas 5, 16 ao 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Então não importa o que você viveu. Acho que a Natália deu um fundamento muito grande a semana passada sobre isso, sobre essa libertação, sobre a gente entender que não há mais condenação sobre você, não importa quem você seja. E essa parte da santificação é algo muito polêmico. Quem nunca olhou para alguém ruim, com passado ruim, e falou assim: não é possível. Então quer dizer que aquele cara lá fez tudo o que ele fez, aí ele foi lá, aceitou Jesus e agora tudo beleza? Ok, ele é um santinho. Alguém já pensou assim? Alguém já olhou para algumas histórias e pensou dessa forma? Quem conheceu a história, foi alguém muito falado esses últimos dias, porque ele veio a falecer, o Guilherme de Pádua. Já conheceram a história do Guilherme de Pádua? É mais antiga aí, o pessoal mais jovem não conhece talvez. Mas foi um homem que matou a própria esposa, matou uma mulher, matou uma atriz jovem de 22 anos, de uma forma brutal. Com muitas coisas ruins envolvidas ali, enfim. Mas depois foi alguém que se arrependeu, provavelmente, eu não conheço para julgar. Alguém que se tornou pastor e que ajudava pessoas que foram presidiários. Quantas pessoas não julgaram ele? Falaram assim: beleza, ele fez o que ele fez, Bíblia debaixo do braço, está tudo bem. Como assim? Né? Como julgar? Como julgar e como ponderar algo que vem de Deus, que foi de Deus, não importa o que ele fez. Se houve nele uma entrega, um reconhecimento
de que Jesus é o Salvador da vida dele, não há mais condenação sobre ele, como não há sobre nós. Estamos livres. E o primeiro ponto foi dado no processo de santificação. Aquele que tem a ver com Deus já foi feito. Então, se você, querido, quer entender mais sobre isso, quer viver isso na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer quem foi Jesus e receber o sacrifício dele para a sua vida. Porque ele morreu por você. Particularmente por você. Passado, não há mais condenação. Fala assim, por mim, por você. Hoje, você pode estar limpo, estar livre e pronto para viver algo ainda maior na presença dele. Qual é o segundo tempo? Tempo presente. Mas antes de ir para o tempo presente, eu queria só dar uma ênfase no que Deus pode fazer na sua vida, no que Ele pode fazer, antes de ir no tempo presente. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, por inteiro. Hebreus 13:21, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazeres a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Não só ele te purifica, te lava, te limpa, mas ele pode fazer de você alguém parecido com ele. Quem estava aqui lá atrás, dentro da nossa série, quando eu falei sobre a criação? E quando eu falei sobre a criação, eu falei assim, aí tem um ponto aqui que é complicado, e quando a gente fala que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente olha para algumas pessoas e fala, mas como assim? A imagem e semelhança de Deus? Aquele homem que abusa da própria filha? Ou do próprio filho? Como assim? Só que aí você vai para Gênesis 3 e entende como o pecado veio ao mundo. E como marcou as nossas vidas. Depois o pastor Hugo veio e falou mais sobre o pecado, você entendeu mais sobre o pecado. Então, independente do que você tenha vivido, ou do que alguém tenha vivido, quando há libertação, quando há purificação, você pode resplandecer a Deus. Você pode se parecer com Ele e pode manifestar a imagem e semelhança de Deus. E fazer coisas que talvez você nem imagine. Para mim, querido, a maior obra de Deus na minha vida foi o processo de santificação. É minha opinião, eu creio que na sua vida, a maior obra que Deus pode fazer é a santificação. Sabe por quê? A partir de você, a partir do seu corpo, da sua mente, da sua voz, você pode expressar Deus para o mundo. Você pode espalhar Deus. Eu não creio que uma obra seria uma cura. É uma obra de Deus, sim, para a gente glorificar. Mas tem a ver muito comigo. O processo de santificação tem muito a ver com o reino. Tem muito a ver com espalhar e se parecer e manifestar a Deus para o mundo. Prepara o vídeo para a gente aí, só deixa no ponto aí. Então, além da purificação, da limpeza, é você entender que eu posso sim representar Ele. Eu posso sim falar com as palavras dEle. Eu posso sim ser a imagem dEle, sendo quem eu fui ou sendo quem eu sou. Amém? Eu queria passar para vocês um vídeo. É um vídeo infantil. Para dar uma descontraída, para vocês acordarem aí também. E não é novo não, porque minhas crianças elas estão já mais velhinhas. O mais novo tem 9. Então é um infantil mais velhinho, né? Não é um vídeo atual. Mas que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. É rapidinho, tá? 1 minuto e meio, um e 1 minuto o outro. Vamos lá. Vocês viram? É um aquário, né? Esse é o Procurando Nemo, um desenho aí, mais antigo aí, um filminho na verdade. É um aquário e um aquário que estava limpo, o aquário. Estava bem sujo, né? Quem já viu um aquário sujo? Levanta a mão. É meio nojento, né? Não é uma coisa legal de se ver, de se pegar, né? De manusear. Você consegue ver beleza naquele aquário? Nem nos peixes dá para ver beleza, né?
Até porque você nem consegue ver peixe num aquário sujo. Você só vê sujeira. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entra na nossa vida, deixa obscurecido a imagem de Deus. Ela fica turva. A gente não consegue ver. Mas Deus vem. E Ele vem através do quê? Nos lavar e nos limpar. Passa outro vídeo aí, para a gente entender, na prática e vendo o que Ele faz. O Aquascar aí, é o Espírito Santo em nossas vidas. Quando você recebe Jesus, quando você convida Deus para entrar em você, quando você reconhece o sacrifício da cruz, Ele entra em você. Ele mora na sua vida. E Ele escaneia você. Ele te lava e Ele te limpa. Só que não é uma vez só. Ele continua fazendo isso. E isso tem a ver com o processo de santificação. Porque a parte de Deus já foi feita. Agora é a nossa parte. Primeiro Ele entra. Primeiro você o recebe. E depois? Será que tudo bem? A gente pode ficar tranquilo? Ou será que tem uma nossa parte? E a nossa parte, se a parte de Deus tem a ver com não há condenação, a nossa parte tem a ver com não há mais poder. Sobre o pecado não há mais condenação em mim. Quando entra na nossa parte, é onde a gente declara, através das nossas vidas, que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós declaramos isso com o nosso viver. É vivendo, é manifestando, é fazendo ou não fazendo. Lembra semana passada que a Natália falou? Deixar de fazer ou fazer algumas coisas? Deixar algo e passar a fazer outras. Romanos 8,13 diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Algo que diz respeito a nós. Algo que diz respeito a pôr em prática o que você entendeu, ou o que Ele colocou dentro de você. Sabe por quê, gente? Quando você recebe a Cristo verdadeiramente, quando você se entrega a Ele de verdade, não assim, estou indo na igreja lá, estou lendo a Bíblia. Santificação é processual. Vocês estão percebendo que é processual? Em começo, meio e fim. É processual. Se você pula uma parte, você compromete o todo. Então, se você não se entregou de verdade, se a sua vida está no seu controle, se você está preso nos seus costumes, nas suas verdades e na sua força, o processo seguinte fica dificultado. Porque quando você recebe a Ele, algo dentro de você começa a acontecer. Não, peraí. Nossa, aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu com você? Não sei, eu recebi a Jesus, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender. E aquilo que eu fazia, eu não fazia mais, eu não conseguia fazer mais. Não é que alguém mandou eu fazer ou não fazer. Simplesmente eu não conseguia fazer mais. E por que eu não fazia? Porque o Espírito Santo mexia comigo. Porque o Espírito Santo revirava algo em mim. Eu falei, não, cara, não é por aí. Se fazer isso aí, não é mais. Isso não tem mais a ver com você. Isso não tem mais a ver com o que você tem dentro de você. Então, a segunda parte tem a ver com a gente. 2 Coríntios 7,
Versículo 1 diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí tem a ver com a gente. Aí tem a ver com você declarar no mundo espiritual que não há poder sobre a sua vida. O único poder que há sobre a sua vida é dele, é do Pai. É o Espírito Santo cobrindo e mexendo você e fazendo você fazer coisas que você nunca fez. Fazendo você abraçar alguém que você nunca conseguiu abraçar, porque havia um orgulho dentro de você. Fazendo você deixar um orgulho, fazendo você perdoar. Isso é obra do Espírito. Não duvide. E não fica contrariando o que Ele está fazendo, o que Ele está mexendo dentro de você. Abrace. E viva intensamente, porque essa fase atual é a santificação atual. É a que a gente vive nos dias de hoje. É a que a gente pode fazer diferente lá fora. É a que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Em nossas ações. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que trai, não trai mais. Aquele que agride, não agride mais. Tem a ver com a gente. Não vem falar para mim, querido, com muito amor eu falo isso, que a gente vai ficar só na primeira parte. A Deus nos lavou, nos limpou, estamos salvos. Glória a Deus. Vamos fazer o que a gente quiser. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz que tem a ver com isso. A Bíblia fala sobre um processo em nós que tem que continuar. Sobre ações nossas. Não é barato assim, como muitas pessoas vendem. Não é barato. Senão você vai ficar só no começo. Só no primeiro ponto. Só no passado. Só na santificação passada. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ficar voltando toda vez nessa santificação passada. Vai ficar aceitando Jesus, pedindo para Ele entrar na sua vida toda vez. Toda vez. Porque você não entendeu que a partir daquele momento, algo em você precisava acontecer. E todos os dias. Antes de subir aqui hoje, querido, eu estava ali, eu estava pedindo para que Deus venha. Eu não consigo falar algo que não tem a ver com a minha vida. Então eu fiquei pedindo para Deus me falar. Fala comigo, Deus, fala comigo. Eu estava com um sentimento ruim, sabe? Eu não vou subir desse jeito. Eu não consigo pregar dessa forma. Sim, me sentindo, sabe, como se fosse... E aí Deus pedi muito para Deus, Deus falou comigo, e Deus falou assim, olha, pergunta para as duas pessoas que estão do seu lado, se eles conseguem enxergar em você algo que tem a ver com Deus nos últimos 5 anos. Pergunta para as duas pessoas que estão do seu lado se houve uma transformação na sua vida nos últimos 5, nos 10 anos. Pergunta para as pessoas que estão do seu lado se eles conseguem ver Deus mexendo em você ao ponto de olhar para você 5 anos atrás e ver que você hoje consegue mostrar e resplandecer mais a Deus. Pergunta e depois você sobe e fala da mensagem que eu tenho para você. Aí eu perguntei para minha esposa e eu perguntei para o pastor Hugo. É isso. E eles confirmaram. Eu só não perguntei para minha esposa se eu preciso melhorar mais ainda, porque eu tenho certeza que ela ia falar que eu precisava melhorar. Eu só perguntei do antes para o agora. Então ela falou assim que ela consegue ver mais Deus. E o pastor Hugo também, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a gente se avaliar todos os dias. Será que eu sou melhor hoje? Será que Deus tratou um outro pecado em mim que não havia tratado? Será que eu deixei daquele pecado com muita força? Me livrei daquilo. Graças a Deus. Qual será o outro? O que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso deixar de fazer? Não se abstenha disso. Sabe? Não acha que você está fora disso. Eu não estou e nem você. E avalie. Sabe? Faça o que eu fiz. Chame alguém.
alguém de verdade, e pergunte para ele. Ou avalie você mesmo. O quanto que Deus tem manifestado, ou se manifestado através da sua vida nos últimos anos. O quanto que esse processo está acontecendo em você. Contínuo. Águas vivas. O que a gente acabou de cantar? Existe um rio. Que flui o quê? Águas mortas? Que ficam com lodo? Não. O pecado obscurece. O Espírito Santo lava e limpa. E todos os dias nós precisamos passar um scanner em nós. Todos os dias você precisa buscar a presença dEle. Buscar Ele em oração. Buscar a leitura da palavra. A palavra está aqui. Você não precisa mais nada além disso. Olha, eu vou fazer aquele curso tal, e vou ler aqueles 30 livros. Leia sim, faça os cursos. Mas se você achar que você precisa daquilo, o que você precisa está aqui. Você pode fazer mais coisas, mas não deixe disso aqui. Não deixe de se alimentar disso. O pão. Coma desse pão. Esteja na presença dEle. Busque a presença dEle. Busque estar na presença dEle. Busque a comunhão com os santos. Venha para a igreja, por exemplo. Porque costume, porque religiosidade. Não. Porque nós estamos buscando juntos a presença dEle, para sermos aperfeiçoados. Aperfeiçoados pelo Espírito que nós clamamos. Para que Ele venha nos encher. Mas participe, se envolva. Não fique de lado. Sabe? Não se coloque de lado do que Deus está fazendo. Envolva a sua família no processo. Envolva os seus no processo. Qual é o processo que Deus está fazendo? O que Deus está movimentando hoje? Se envolva. Agora, não entenda que isso acaba por aqui. E não entenda também que isso quer dizer que não vamos passar por momentos difíceis. Não entenda que não é porque a gente busca e porque a gente está dia a dia passando por aquele scanner em nós, que você não vai ter dificuldades, que você não vai passar por vales, e que isso pode interromper o seu processo. Não é isso. João 8:29 diz o seguinte: aquele que me enviou está comigo, e Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. João 8:31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. As ovelhas dele Ele conhece. Então permaneça firme nele, independente das circunstâncias, porque se você recebe a Ele, se o Espírito Santo está dentro de você, a diferença é que você vai passar, e pode passar por tudo, não estando sozinho. É isso que João fala. Essa é a diferença. Não importa pelo que você pode vir a passar, você nunca vai estar sozinho. Se você entrou aqui nessa noite achando que você entrou sozinho, Ele está dizendo para você que você não está sozinho. Independente do que você venha passar. Não deixe que nada atrapalhe o seu caminho. Santificação tem a ver com perseverança. Perseverar. O que é perseverar? Eu achei um significado lindo. Conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Olha que explicação de perseverança que bate muito com a palavra de Deus. Não é da Bíblia isso. Conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Perseverar. Perseverar no processo de santificação, perseverar na presença do Pai, na comunhão dos santos, na comunhão com Deus. É você passar por que tiver que passar, tendo a certeza de que Ele está com você.
e tendo a certeza de que o ponto final da santificação é a glória. O ponto final, o futuro, é com Ele. É onde o pecado não só não vai ter mais poder, mas como ele não vai mais existir em você. É onde é arrancado o pecado. Porque na glória com o Pai não haverá pecado. Não haverá doença. Não haverá injustiça. Essa é a nossa certeza. Semana que vem a gente vai ter um tema que fala sobre isso. Não vou adiantar e não vou falar sobre o tema, mas tem a ver com o fim ou com o começo. Não deixe de vir para dar continuidade. Vocês entendem que a gente está dando continuidade a um processo básico, mas que eu vejo muito pouco na expressão de pessoas que se dizem cristãs. A prática do cristianismo é diferente da... Olha, eu sou cristão. No Brasil nós temos não sei quantos milhões, tal, não sei o quê. Mas a prática tem a ver com santificação. Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23 diz o seguinte: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, falando aqui, alicerçados. Todo mundo sabe aqui o que é um alicerce. Estar alicerçado tem a ver com você permanecer firme. Estar alicerçado tem a ver com que você não ser influenciado pelas circunstâncias, ou pelo vento quando sopra forte, ou quando não há vento, ou quando não há nada. Sabe quando não há nada? Quando seca. Estar alicerçado é você continuar, mesmo na seca. Mesmo quando Deus parece que não fala com você. Estar alicerçado é você, mesmo nesse momento, quando você não tem nem força, sabe o que você faz? Você se apoia. Você vem para cá. Você abraça o seu irmão. Você se apoia nele. Você pede ajuda para ele. Porque amanhã é você que vai ajudar ele. E assim Deus vai se manifestando. Lembra de Deus se manifestar? Em nós. E a gente leva isso para fora. Se a santificação parou no começo para você, hoje é o dia em que você vai dar continuidade na santificação na sua vida. Hoje é o dia que você vai sair daqui tendo a certeza de que a sua vida pode manifestar a Deus aonde você estiver. Hoje você vai sair daqui tendo a certeza de que há dentro de você um Espírito Deus vivo, que faz de você imagem e semelhança, e que quer estar com você, e que ninguém e nem nada pode tirar e te afastar da presença dEle. Nada. Abra comigo, agora eu queria que vocês abrissem. Efésios, capítulo 4. Versículo 17. O título aqui para mim está: o procedimento dos filhos da luz. Filhos da luz. O processo de santificação traz luz para a sua vida. E aí onde você vai, o que você leva? Você leva luz. Você não leva trevas. Aonde você vai, você leva alegria. Mesmo você não sendo uma pessoa tão alegre. Você leva. Talvez porque você não vai dar risada, mas talvez porque você vai fazer alguém sorrir. Você pode ser não ser a pessoa que dá muito sorrir, que fala, mas você pode ser alguém que faça alguém sorrir. Fazendo.
Versículo 17, assim, aos filhos da luz. Se você é filho da luz, vamos ler. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Vai se avaliando, a gente vai ler bastante aqui, mas vai trazendo para você essas palavras. Não vai bloqueando. Lembra que eu falei uma vez que a gente muitas vezes faz assim com a palavra? Pega com a enxada a palavra, tá? Olha o que Deus está falando. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca, ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira. Isso não pertence a você, querido. Gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre o que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E por último, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paro por aqui, mas você pode continuar lendo aí, porque Paulo vai ensinando e nos ensinando o que é viver o processo de santificação, porque ele viveu
o que muitos não viveram. Ele viveu como nós vivemos. Cristo tinha partido, enviou o seu Espírito Santo. E assim como Ele, nós podemos ter acesso a esse Espírito. E nós temos acesso a esse Espírito. E assim como Ele, nós podemos resplandecer. Desperta, ó tu que dormes. Levanta. Levanta do lugar onde você está. Eu não sei onde você está. Eu sei onde eu estou. E quando a palavra vem assim, eu dou um pulo. Eu dou um pulo, passo um scanner na minha vida, começo a olhar para o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, o que eu estou fazendo com as minhas horas, com as 24 horas do meu dia. E o que eu vou fazer nos próximos anos? A luz está em você. A luz em você, em nome de Jesus. Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro, e todos juntos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?